Bom, pessoal, continuando, nós chegamos a definir momento de inércia de massa para um sistema que continha uma massa distando R do centro de rotação em torno de um eixo fixo. Bom, porém, pessoal, corpos, quando vistos de perto, eles possuem dimensões que não podem ser desprezadas. Aqui nós temos um ponto material que tem massa M. O sistema, no caso aqui, é a corda atada a uma massa, é o segmento de reta, está variando sua orientação, a velocidade ômega. A resistência que esse sistema oferece para adquirir ômega ponto é o momento de inércia de massa neste formato, quadrado da distância vezes a massa, distância ao centro de rotação. Mas muitas vezes a realidade não é tão simples. Para um sistema de dimensões apreciáveis, um corpo de volume V, um corpo, ele é maciço, preenchido por material, tem uma massa M, mas agora não é um ponto, pessoal. Percebam, olha só, nosso sistema agora é um monte de massas pequenas, infinitas, pessoal, para formar esse contínuo, que é um corpo extenso, de dimensões não desprezíveis mais. Possui massa M, mas não é mais um ponto material, pessoal. Estamos considerando que este corpo não se deforma. É um corpo dito em mecânica, corpo rígido. Só possui liberdade para girar em torno de um eixo de rotação, eixo fixo. Percebam, esta nossa discussão é só para eixo fixo. Bom, pessoal, como é que nós expandimos aquela definição? Se queremos tratar este corpo de massa M, mas é um conjunto de infinitas massas, basta, pessoal, olha que interessante, para acharmos o momento de inércia do corpo, que são infinitas massas, vamos pegar uma massa pequenininha, bem pequena, uma massa, pessoal, dm, olha só, uma massa pequenininha, distando R pequeno do centro de rotação. Olha o eixo passando aqui, eixo fixo em torno do qual o corpo gira. Então temos a distância dessa massa pequena até o eixo de rotação. E qual é o momento de inércia desta massa? Se é uma massa bem pequena, dm, infinitesimal, o momento de inércia associado a essa massa dm é
DI. Logicamente, pessoal. Porém, pessoal, nosso corpo possui infinitos DMs aqui, infinitas massas. Este DM é só um elemento de massa no imenso volume do corpo. Então, se queremos, pessoal, se nós desejamos o I total, nós temos de apenas uma massa pequenininha. O que nós fazemos? Somamos o resultado ao redor do volume, pessoal, do corpo. R quadrado dm. Simplesmente, pessoal, isso. Basicamente isso. A soma contínua, olha o nosso S de soma, ao longo do volume, é o momento de inércia de massa do corpo rígido ao redor do eixo fixo de rotação. Basta pegar cada massinha pequena e vai, pessoal, fazendo a distância até o eixo de rotação. Soma tudo ao longo do volume. Bom, pessoal, para cada geometria você tem um resultado diferente para essa integral. Se for um cilindro, é um resultado. Se for uma esfera, é outro resultado. Então, existem tabelas para isso daqui. Não vamos entrar nos detalhes. Só queria mostrar o conceito até este ponto. Bom, isto para uma geometria arbitrária, pessoal. Porém, pessoal, o que eu quero mostrar a vocês? Agora, vamos olhar momento de inércia à luz da primeira lei de Newton, fazendo uma analogia com a translação, pessoal. Vamos relembrar a primeira lei de Newton. Primeira lei. Bom, o que diz a primeira lei, pessoal? Bom, um corpo, Ctrl Z. Bom, aqui não deu muito certo, mas, bom, vamos pensar aqui um corpo. Vamos marcar o centro de massa do corpo. Tá aqui, o centro de massa dele. Bom, ele está, o que diz a primeira lei de Newton? Diz o seguinte: um corpo isolado do resto do universo, um corpo que não interage com nada no universo. Olha esta idealização. Ele permanece em repouso
ou em movimento retilíneo uniforme, pessoal. Basicamente isso. Aqui passa t mais delta, aqui no instante t, aqui em t mais delta t. Se ele não interage com nada no universo, ele apresenta movimento retilíneo uniforme. Ele permanece, ele está transladando a uma velocidade v. Passa t mais delta t, ele permanece, é uniforme, retilíneo, ainda apresenta v. Ele possui uma velocidade que não se altera no tempo. Bom, esta definição da primeira lei, existem inconsistências, ambiguidades. Os livros de Nivaldo Lemos, Mecânica Analítica, Nivaldo Agostinho Lemos e Goldstein apresentam enunciados da primeira lei que não possuem ambiguidade. Inclusive, a primeira lei, não vou discutir aqui, mas ela nos traz a noção de um referencial inercial. Isto que eu citei destes livros, esqueçam, foi só um parênteses. É só para saberem que a definição aqui, que vocês conhecem, que traz o movimento retilíneo uniforme, na ausência de interação do corpo com o restante do universo, não é a melhor definição, pessoal. A primeira lei, ela é chamada de lei da inércia. Um corpo, na ausência de interação com outros corpos, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ele possui uma tendência de movimento. Ele tende a isso. Ele permanecerá em MRU, movimento retilíneo uniforme. Essa tendência de movimento é o que se chama de inércia. Ele tende a permanecer neste movimento. Bom, agora, pessoal, vejamos a segunda lei. Para um corpo de massa M, pessoal, um corpo de massa M, sobre o qual age a resultante das forças, o universo interage com esta massa, e a resultante das forças advindas dessa interação é F. Este corpo experimenta uma aceleração, pessoal. O interessante da segunda lei, ela conecta
Massa, ela conecta o efeito às causas do movimento. Uma relação de causa, F, e um efeito, mudanças na velocidade, dv, dt. Bom, e aqui, pessoal, olha que interessante. A aceleração, vejam só, a aceleração, eu tenho a massa e eu tenho a resultante das forças. A segunda lei, ela nos diz, ela nos traz uma quantificação da inércia. A inércia pode ser quantificada pela massa, pessoal. Quanto maior a massa de um corpo, menor será a variação temporal da velocidade. Menor será. Ao ponto, no limite, pessoal, olha que interessante. No limite, para uma inércia, o limite, para uma inércia muito grande, se o corpo tem uma massa gigantesca, pessoal, a massa é gigantesca. Olha a nossa análise, usando o cálculo, o limite para uma massa gigantesca. No limite, a nossa aceleração é o limite de F sobre a massa. Percebam. Bom, A está aqui. Neste limite, dv dt tende a zero, pessoal. Olha que interessante. Uma inércia muito alta. É uma medida de inércia. Se a massa é gigantesca, você até imprime forças ali, mas praticamente sua velocidade quase que não se altera. O seu corpo tende ao movimento retilíneo uniforme. Você até tem forças agindo sobre o corpo, mas sua massa é tão gigantesca, a inércia é tão alta, que seu corpo tenderá a permanecer como estava, ainda que passe um determinado ΔT. Por isso, a massa é considerada, a segunda lei, ela nos traz a definição de massa, que é uma quantificação de inércia, pessoal. Percebam, muito interessante. A massa é uma quantificação de inércia. A translação. Basicamente isso. Olha só, é o módulo da força sobre o módulo da aceleração, pessoal, de translação. Bom, agora vem
a nossa grande definição para o momento de inércia de massa. Bom, o que nós sabemos da dinâmica de rotação em torno de um eixo fixo? O que nós acabamos de aprender? Torque é igual a I vezes alfa. Olha só, pessoal, que interessante. Se nós isolamos alfa, vejam bem, alfa é de ômega, é a taxa de variação temporal da velocidade angular do corpo que gira em torno de um eixo fixo. É alfa, né? Bom, isso é alfa. Vamos colocar aqui em cima, né? Alfa é igual a isso. Ok. O que é alfa? Alfa é o quê? É a mesma coisa, tal, dividido pelo momento de inércia de massa. Olha só. Se o seu momento de inércia de massa for grande, quanto maior ele for, é o denominador, né? Menor será a magnitude do vetor aceleração angular. De sorte que, no limite, pessoal, para um momento de inércia de massa gigantesco, d ômega dt, olha só, é o limite e tende ao infinito de tal sobre i. Se i está indo para infinito, no limite, a aceleração angular é praticamente nula, pessoal. Pode ser que até tenha torques ali envolvidos, mas como o seu momento de inércia de massa é muito grande, a sua velocidade angular é praticamente constante. Para um determinado ΔT, ela praticamente não se altera. Por essa razão, pessoal, em analogia ao que nós conhecíamos como a inércia à translação, podemos definir que I, o momento de inércia de massa, é a inércia à rotação, pessoal. Basicamente isso. Bom, estamos chegando ao final, pessoal. Bom, em física, grande parte das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, nós temos a seguinte relação matemática: a causa de um fenômeno é igual
a resistência que o sistema oferece ao fenômeno vezes o efeito experimentado pelo sistema, pessoal. Efeito. Muitas das vezes podemos encarar desta forma. Olha que interessante. Na dinâmica de translação, percebam, F é igual a massa vezes a aceleração. Olha que interessante, pessoal. Bastante interessante. Bom, e no caso, torque igual, coloquemos aqui, momento de inércia de massa, e aqui, pessoal, olha só, alfa. Percebam. Então, pessoal, olha só. A resistência que seu sistema oferece para variar sua velocidade angular é a resistência que o sistema oferece. A variação de velocidade angular em torno de um eixo fixo é o momento de inércia de massa. Concluindo, pessoal, é basicamente isso. Bom, nós chegamos ao final do conceito. Bom, e me despeço. Abraço, pessoal. Até mais.